Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de metrologia, né? No caso, mais um vídeo aí referente à leitura, né, com micrômetro. A gente fez um vídeo, né, ontem já falando sobre esse tipo de leitura, né? Então fica a dica aí para ver nosso último vídeo postado, né, para reforçar ainda mais aí a leitura, né, desse instrumento e tantos outros que a gente já fez aí no decorrer aí desses anos aí do canal, né? Bom, então atendendo a pedidos, mais um vídeo aqui sobre micrômetro, né? Então, seguindo a lógica, a mesma regra, verifica o que a linha, né, do tambor, a linha vertical, né, do tambor ultrapassou ou está coincidindo, que é essa linha aqui. Então, no caso, ela ultrapassou essa linha aqui e não está coincidindo em nenhuma, né? E aí muita gente pergunta, como é que eu vou saber que ela está coincidindo? Ela vai estar coincidindo quando o zero aqui do tambor, ele estiver exatamente aqui. Quando o zero estiver aqui, significa que ele está ali coincidindo, ou indicando o valor inteiro, ou o meio, né? Por exemplo, 5, valor inteiro, 5,5, 6, 6,5. Então, toda vez que for uma aplicação como essa, o zero vai estar ali alinhado, tá bom? Então, no caso aqui, ele não está alinhado. Essa linha aqui, né, ela não está alinhada, né, ali, ou com o valor inteiro, ou com o acréscimo ali do meio, e no caso ele está ultrapassando exatamente esse traço aqui, que representa quanto? 11. A gente tem aqui, ó, na sequência 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11. Então ultrapassou 11, então posso já guardar esse valor, porque a gente já tem pelo menos 11 milímetros, né? Falta agora só somar com a coincidência ali do tambor em relação à bainha, né? E o traço que está coincidindo é esse traço aqui, ou seja, o traço que está alinhado exatamente aqui de forma precisa, né? E alinhado dessa forma, já dá para observar aqui que a gente tem o 20 e o próximo é exatamente 21, ou seja, o 21 centésimos, né? Então a gente vai ter 11 mais 0,21, e aí nesse caso a gente vai ter 11,21. 11 milímetros e 21 centésimos de milímetro, né? A leitura aí do instrumento. Só uma curiosidade, né? Estou falando aqui sobre essa questão da coincidência. A leitura aqui está finalizada, é esse valor, né? 11,21. Vou até apagar aqui, dar um zoom. Essa questão da coincidência é bem interessante porque, na prática, nem todas as vezes você vai encontrar um valor precisamente alinhado, né? Às vezes esse traço ele vai estar um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo, né? Isso é normal porque você está fazendo ali uma medição de um elemento real e que obviamente esse elemento não vai estar combinando ali com o instrumento um valor nitidamente preciso, ali alinhado com as suas coincidências, ou até um elemento digital mesmo, né? O instrumento digital, inclusive, ele vai dar obviamente um valor ali direto no mostrador, mas existe uma regra, né, referente ali a regra referente ao arredondamento, né? Existe uma regra referente ao arredondamento, né? Se ele está mais próximo do valor final ou mais distante. Mas, de qualquer forma, isso aí é muito importante para você ter ali uma noção ali do valor, né? Então, exemplo, só supondo que esse traço aqui ele estivesse um pouco mais acima, né? Tivesse mais ou menos aqui e não tivesse coincidindo ali precisamente, né? Então, que valor a gente aproximadamente a gente teria, né? Então, vamos fazer uma análise como essa aqui. A gente já teria ultrapassado, obviamente, o 11, né? A mesma lógica, né? Então, a gente teria 11 milímetros. Inclusive, alguns simuladores funcionam dessa forma, né? Ele não coloca o valor coincidindo precisamente, né? Então, você tem que analisar para indicar um valor ali próximo. Então, nesse caso, a gente já teria 11 milímetros. E aí, observa o seguinte, aqui a gente já teria passado 20 centésimos, mas não teria ultrapassado 21 centésimos. Ou seja, a gente teria 20 centésimos, né? A gente teria 20 centésimos. Vou colocar aqui. Ou não, no caso, só corrigindo aqui a informação, né? Aqui no caso, você tem 20, só para ficar ilustrado, né, de forma mais didática, né? No caso aqui você tem 20 e essa outra linha aqui representa 21. Beleza, então no caso,
como o instrumento ele está abrindo ali para fazer a medição, né, a partir do pressuposto que ele vai iniciar em um ponto menor e obviamente você vai abrir ali o mesmo para chegar à leitura, né, no caso a sequência seria de 20 para mais, né, então nesse caso a gente já teria ultrapassado precisamente exatamente os 20, tá aqui ó, os 20 milésimos, então a gente teria mais 20 milésimos, ou 20 centésimos, né, mais 0,20, e aí teria ali um outro valor, que seria exatamente o seguinte, né, imaginando que essa linha aqui não existe, né, essa linha aqui de coincidência não existisse, o que é que acontece? Como esse valor está próximo de chegar ali aos 21, ou seja, significa que de forma milesimal, a gente teria ali aproximadamente 7 milésimos, 8 milésimos, né, de 6 a 8 milésimos. Então a gente teria, vamos colocar 7 milésimos, a gente teria ali ó, mais 0,007. Né? Então a gente teria ali aproximadamente 11, já passou 20 centésimos, né? Então a gente teria ali 207. Ou seja, 11 milímetros e 207 milésimos. Então veja que se a gente tivesse mais 3 milésimos, ele chegaria exatamente a quanto? 21. Né? Então aí supondo um tipo de leitura o qual o instrumento ali ele não está coincidindo precisamente. Obviamente o correto para uma situação como essa é observar a tolerância do projeto, pegar, né, o valor de afastamento máximo e mínimo, subtrair um em relação ao outro, dividir por 10 para encontrar o valor correto da resolução do instrumento. Né? Então é importantíssimo isso aí. Então você pode, em caso de análise, fazer uma aproximação como essa, mas ficar sempre atento ali com a resolução que o instrumento deve ter conforme ali o projeto. A gente já gravou alguns vídeos explicando esse cálculo também. Então fica aí essa informação, lembrando que obviamente também existe micrômetros com aproximação milesimal, que obviamente vai te dar uma precisão muito maior, mas é importante ficar atento com a característica correta do instrumento para você não subutilizar, né, ali o instrumento, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!